Boa tarde, Marisa. Boa tarde, Luiz. Caros ouvintes, boa tarde. CLT já prevê isonomia salarial. No Dia da Mulher, o presidente da República, Luiz Inácio da Silva, assinou o projeto de lei, segundo ele, para garantir salário igual entre homens e mulheres que façam o mesmo trabalho. O projeto ainda terá de passar pelo Congresso Nacional. Penso que alguém do governo agiu de má fé ou quis nos enganar, pois essa isonomia salarial, essa igualdade em relação, no caso aqui, ao sexo, já é garantida há 80 anos no artigo 461 da Consolidação das Leis do Trabalho, que foi aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943. Hoje ele inclui, além do sexo, a etnia, nacionalidade e idade. Ou seja, ninguém pode receber salários diferentes por se enquadrarem numa dessas situações. Ou seja, tem que ser igual. A CLT diz: sendo idêntica a função, a todo trabalho de qualquer valor, de igual valor, prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Ou seja, o projeto de lei em discussão atualmente repete o que já está na CLT. Sindicatos se unem. Os trabalhadores da educação de Livramento são privilegiados, digamos assim. Tem 2 sindicatos. O SPEL, que é o Sindicato dos Profissionais da Educação de Livramento, e a APLB Sindicato. Eles passaram algum tempo, se confrontando na disputa por território e por filiados. Mas agora se juntaram, ao que se percebe, para unir forças. Pelo menos é o que indica o convite do SPEL, para que seus associados, que às vezes são os mesmos da APLB, para que vão à Assembleia da APLB amanhã, dia 11, no Centro Diocesano, em Livramento. Na pauta, o reajuste do piso salarial e a valorização dos educadores. De mais de 400 docentes, apenas 64, segundo o secretário municipal da Fazenda, dependem do piso. Só que, ao que tudo indica, eles não teriam recebido o novo piso este ano. Para os demais, ou seja, que recebe acima do piso, o secretário municipal da Fazenda anunciou um reajuste de 5,79%. O piso foi reajustado pelo Ministério da Educação em quase 15%, 14,95%. Quanto à valorização dos professores, ela passa pelo plano de carreira, que está há muito tempo para ser revisado, guardado na gaveta do prefeito Ricardo Ribeiro. Sem acessibilidade, ou seja, sem possibilidade de transitar e alcançar algo ou lugar físico, como calçada, entrada de uma casa, veículo, etc. Acessibilidade é a facilidade para se fazer isso. E o termo tornou-se popular com as discussões sobre os direitos das pessoas que tenham alguma limitação orgânica, a exemplo da deficiência visual. Em 1989 surgiu a Lei da Acessibilidade, que é praticamente ignorada hoje, na qual é baseado o chamado piso tátil, que é colocado em vias públicas de circulação, como passeios e calçadas, para facilitar o direito de ir e vir dos deficientes visuais.
Esse piso tátil chegou em Livramento já há algum tempo, ainda na gestão do prefeito Carlos Batista, e que foi, na época, colocado nas principais vias da cidade. Hoje tudo, a gente vê aí, andando pela rua, tudo está deteriorado, praticamente sem utilidade, não leva a lugar nenhum. Virou risco, ao invés de segurança, virou risco para o deficiente, pois se ele confiar num determinado trecho do piso, ele pode ser levado até para uma situação de perigo, se chocar com algum, até cair num precipício. É preciso fazer uma revisão desses pisos na nossa cidade. E lembrando que piso tátil é aquela faixa em alto relevo, geralmente vermelha ou amarela, colocada nas calçadas, nos passeios e em outras áreas de circulação. Tem detalhes indicando direção ou parada que o deficiente entende e identifica pelos pés ou pela bengala e se orienta por elas. Mas foi esquecido pelo poder público. Operadora do Planserve. O site Bahia Econômica, do reconhecido economista Armando Avena, publicou no dia 7 que a HAP Vida colocou à venda, recentemente, a empresa Maída HPTech, que acabaram de ser contratada para operar o plano de saúde dos servidores estaduais da Bahia, o Planserve. Mas a direção do plano foi procurada e disse que essa venda não vai afetar em nada o suporte operacional que a contratada Maída HPTech vai dar ao Planserve. Mas o Avena cita também que o anúncio de que a HP Vida, que é a maior operadora de plano de saúde do país, registrou prejuízo de 316,7 milhões de reais no quarto trimestre de 2022, além da perda de 13,2 bilhões na Bolsa de Valores. Isso estaria levando executivos e controladores do grupo a avaliarem do que a HP Vida precisa ou poderia se desfazer para enxugar sua estrutura. Ou seja, uma empresa, vamos dizer assim, com essas dificuldades é que vai operar o Planserve. Ou seja, algum tipo de preocupação, ou pelo menos para que os segurados fiquem atentos, é claro que existe. E, por último, em seu relato evangélico, Mateus escreveu: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Quem mais sofre as agruras desta vida são os injustiçados, sem meios de se defender, como os explorados de alguma forma pelos mais fortes, e os escravos da perversidade humana. Sofrem igualmente os comodistas, os preguiçosos, os alheios à vida. São tantos os famintos e sedentos de justiça, os honestos, os perseguidos, humilhados e desprezados. Quem nos fará justiça e quem nos saciará? A misericórdia tornou-se virtude rara entre os humanos. Sem fé, nos perderemos. Há mais de 2000 anos, Jesus foi à montanha e fez o famoso sermão para uma multidão em silêncio. Suas palavras eram balsâmicas, refúgio para tantas almas laceradas, em busca de um caminho, com fome e sede de tudo, principalmente de justiça. Mas o mundo segue penoso e sem o consolo do sermão da montanha, para lembrar que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Que Jesus, então, nos proteja da atual corrupção moral
da arrogância que nos ameaça, da falta de misericórdia que tanto assusta. Pensem nisso. E é o que trouxemos para hoje. Tenham todos uma boa tarde e um bom final de semana.